Livro dos Salmos, Salmo de número 126. É o texto que o Senhor reservar aos nossos corações esta noite. Enquanto você localiza, livro do Salmo, o número 126, eu quero ser grato ao nosso bom e eterno Deus, que nos concede o privilégio de estarmos mais uma vez em sua presença. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Estender os meus agradecimentos à pessoa do pastor Marcelo, obrigado pela confiabilidade. Sendo assim, deixo aqui também o meu abraço, minha consideração ao pastor Daniel Costa, presidente deste lindo campo, que Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Jairo, pelo carinho, pela recepção ímpar, prazer estar aqui. Obrigado, viu, a todos os companheiros aqui, aos príncipes do altar, Deus abençoe em nome de Jesus. Aos meus amigos que me acompanham, o Éder aqui, que está aí no tangedor hoje, Deus abençoe. Ao Miguel, que está ali atrás, cuidando do outro Miguel. Meu Miguel é pentecostal até o tutano, irmão. Alguns aqui já viram ele correndo aqui, marchando na frente da igreja. É uma benção. Pentecostal até dizer chega. Meu companheiro de missões. Para quem não nos conhece, sou o pastor Ronaldo Barros. Se você quiser nos conhecer mais, é só seguir lá nas redes sociais, no Instagram, @PRRonaldoBarros. Esse aqui é meu companheiro de missões, o Miguel. Dá paz pro povo. Paz do Senhor. Se ele não der a paz do Senhor para a igreja, ele não vem para o culto, irmãos. Ele é meu companheiro há pouco mais de 3 anos e meio, quase 4. O Senhor recolheu a minha esposa e me deixou com esse companheiro aí. E ele já está acompanhando, vai para todo canto. Quando ele fica com os tios, ele fala: pai, eu não posso deixar o senhor sozinho, senão o senhor viaja e me deixa em casa. E é pentecostal. Deus abençoe, viu? Deus tem um galardão muito grande para esse jovem. A bênção vai ser dobrada sobre sua vida hoje, em nome de Jesus. Quem achou o texto bíblico, diga amém, irmãos. Salmo de número 126 diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então disseram entre as nações: o Senhor fez grandes coisas por eles. O Senhor fez grandes coisas por nós, pelas quais estamos alegres. Traz-nos outra vez do nosso cativeiro, ó Senhor, como os córregos do sul. Aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que vai adiante e chora, carregando sementes preciosas, voltará sem dúvida com alegria, trazendo seus molhos consigo. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Obrigado por ter estado de pé conosco. Eu prometo aos irmãos que eu serei breve, mensageiro de pés ligeiros aqui, mas eu trago uma mensagem da parte do Senhor. Você consegue dar um sorriso para esse irmão bonito do seu lado? Mostra os dentes para ele aí. Pastor, estou sem dente, então mostra a gengiva. Funciona do mesmo jeito. Arranca um sorriso dele aí, diga para ele: aquele que semeia em lágrima, diga, colherá com alegria. Agora para o irmão do outro lado, para ele não ficar com ciúme, diga para ele: aquele que semeia em lágrima, vai colher com alegria. É sobre isso que, com a ajuda do Espírito Santo, eu quero pregar esta noite. O texto que lemos aqui em apreço, no livro dos Salmos, mais precisamente o Salmo de número 126, é um salmo intitulado como Cântico dos Degraus, ou Cântico de Romaria, que era um salmo composto de um compêndio de salmos entoados todas as vezes que Israel voltava em peregrinação para adorar ao Senhor em Jerusalém. O Salmo de número 126 era o 7º destes, que era do 120 ao 135. Eles eram precisamente cantados quando se subia os degraus do templo em um ato de adoração.
Este salmo de número 26, ele é um salmo anônimo. A sua autoria é desconhecida por todos nós. Nós temos salmos de Davi, salmos de Asaf, salmo dos filhos de Coré, salmos de Moisés e tantos outros escritores. Mas a única coisa que sabemos a respeito deste salmista aqui é do período em que ele viveu, que é cerca de 536 a.C., pois ele viveu em um dos períodos mais sombrios da história de Judá. Ele viveu no período do cativeiro babilônico, e isso nós extraímos do próprio texto. Ele inicia o salmo dizendo: quando o Senhor trouxe os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Ele dá a nós a entender que este retorno faz referência ao cativeiro babilônico, já que Sião é a Jerusalém que precisava ser reconstruída. Sendo assim, nós entendemos que o Salmo de número 126 faz alusão ao retorno deste que foi o período mais difícil, mais sombrio de toda a história de Israel. Período este que Deus permitiu que a nação de Israel fosse subjugada, dividida e assolada. Israel, ou melhor, Judá, fora dividida pelo menos em 3 partes no período do cativeiro babilônico. Na primeira invasão, em 606 a.C., quando Nabucodonosor invade, ele leva os jovens escolhidos e vai levá-los para dentro dos palácios da Babilônia, mais precisamente na capital Suzã. E com eles, com os jovens escolhidos, está Misael, Azarias, Ananias e Daniel. Para estes jovens, a proposta de Nabucodonosor é trocar-lhes a identidade. Trocar-lhes a identidade não só com nome, mas com estrutura de identidade, de adorador. Para estes, ele vai lhe trocar os nomes. A proposta é: vocês deixem a sua identidade de adorador, pois a sua identidade agora é caldeia, nova língua, novo hábito, nova adoração. A segunda parte, na segunda invasão, ele foi levado para a Babilônia, mais de 30.000 cativos, e foram depositados às margens dos rios da Babilônia. O Salmo de número 137, quem está à margem dos rios da Babilônia vai dizer: nos assentamos e choramos, e lamentamos muito, e quando nos pediram que cantasse um hino alegre de Sião, respondemos: penduramos as nossas harpas no salgueiro. Com eles está o profeta Ezequiel, que diz que era só mais um cativo, só mais um número no meio dos cativos da Babilônia. A terceira parte ficou em Jerusalém, na parte periférica, os pobres, os doentes, os idosos que não tinham mais força ao trabalho, e com eles em uma Jerusalém destruída, devastada, humilhada, sem porta, com muros rachados, templo destruído, ficou o profeta Jeremias. Mas sabe o que me alegra? É que mesmo o povo estando dividido, para cada parte do povo, Deus tinha um profeta. Para os jovens subornados, tem Daniel gritando: eu não negocio a minha adoração, eu não negocio pela mesa, eu não negocio a minha identidade, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sirvo. Assentei no meu coração não me contaminar com o manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Para quem está nas margens dos rios da Babilônia, tem Ezequiel gritando: no 30º ano da minha vida, no 5º ano do rei Dário, estava eu às margens dos rios da Babilônia, quando os céus de Deus se abriram sobre a minha cabeça, e eu tive visões de Deus. Para quem está em Jerusalém, devastada,
humilhada. Tem o Jeremias gritando no capítulo 29, no versículo de número 11, dizendo assim: bem sei eu os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Pastor, não entendi. Para quem está sendo subornado, tem o Daniel gritando: eu não me vendo. Para quem está na margem dos rios da Babilônia esquecido, tem o Ezequiel gritando: os céus estão abertos sobre a minha cabeça. Para quem está esquecido em Jerusalém, tem o Jeremias dizendo: Deus ainda está no trono, Deus ainda está no controle. É neste contexto, ou neste interim do cativeiro babilônico, que vai perdurar cerca de 72 anos. Embora as palavras proféticas de Jeremias diziam que o cativeiro duraria 70 anos, 72 anos depois, eles ainda estavam inseridos na Babilônia, até que Daniel se propôs a orar, entendeu a contagem. Parece que Daniel estava dizendo mais ou menos assim, pastor Marcelo, parece que ele estava dizendo mais ou menos assim: era já para estarmos vivendo a promessa de Deus, o tempo de viver a promessa já era chegado, mas eles estavam tão socializados, tão acostumados com o cativeiro, que se esqueceram da promessa. Aí Daniel está reivindicando uma promessa, dizendo: Deus, ó Deus, o tempo de viver a promessa é chegado, o tempo de viver a palavra profética é chegada. Ó Deus, se lembra de nós, lembra das tuas palavras ao nosso respeito. Enquanto Daniel se pôs a orar, a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio dos céus com uma resposta. Batalha espiritual travada nos aires, até que Daniel persistiu em oração. A resposta do anjo a Daniel é: Daniel, desde que se propôs no teu coração a orar, eu ouvi, ou melhor, Deus ouviu. Eu desci com uma resposta. A resposta para ti, homem muito desejado, é que os céus ouviu a tua oração. A título aqui de introdução, eu quero deixar uma palavra profética para quem acredita. O teu mês de setembro de 2025 será surpreendente, será profético sobre a tua vida, porque os céus te trouxe aqui para dizer: eu ouvi tua oração, eu desci como resposta, e a resposta para o teu coração é: a palavra de Deus já foi liberada ao teu respeito. Aleluia, aleluia. Daniel se pôs a orar, e a oração dele é tempo de viver a promessa, é tempo de viver a palavra profética. Dentro disso, o historiador Flávio Joséfo, em sua obra Antiguidades, vai dizer que logo após Ciro, o Medo-Persa, vencer a Babilônia, ele estava em seu palácio ocioso, sem ter o que fazer, e ao pedir o livro das crônicas de um dos povos conquistados, alguém leva para ele um livro. Este livro levado até ele então, na ociosidade da sua vida, ele abre este livro e começa a ler as seguintes palavras: assim diz o Senhor a seu ungido Ciro, cujo não tomo pela mão direita e o tenho sustentado para subjugar as nações perante ele, e eu afrouxarei os lombos dos reis, para abrir perante ele os portões duplos, e os portões não estarão fechados. Ciro, quando lê o seu nome sendo mencionado, Ciro vai ao escrivão e pergunta quem foi que escreveu. Alguém diz Isaías. Ele diz: de que povo? Do povo judeu. Ele pergunta há quantos anos esse livro foi escrito. Alguém diz aproximadamente há 200 ou 150 anos atrás. Ciro então dá uma olhada e diz: espera aí, existe um Deus que sabia meu nome, que me conhecia, que já tinha me escolhido, me vocacionado, me ungido, me entregado os reinos,
as autoridades, afrouxados os portões. O que se fez do templo desse Deus? Alguém disse: Nabucodonosor destruiu. Ele disse: o que se fez da cidade desse Deus? Alguém disse: Nabucodonosor destruiu. Então ele reúne os líderes judeus, ele reúne Zorobabel, filho de Salatiel, Josué, o sumo sacerdote, filho de Josadaque. E quando ele reúne, ele diz: é tempo de voltar para casa, é tempo de reconstruir Jerusalém, é tempo de reedificar o templo do Deus de Israel. Porque se existe um Deus soberano que me conhecia há mais de 150 anos atrás, esse Deus merece ser adorado, esse Deus merece ser exaltado. Voltem, reconstruam o templo desse Deus. Oh, aleluia! É dentro deste contexto que o Salmo de número 126 é cantado. Este salmista provavelmente está dentro destes que estão retornando 72 anos depois do cativeiro. E quando eles retornam, a história bíblica diz que 50 mil cativos vão retornar para a Babilônia, ou da Babilônia para Jerusalém. 50 mil. Mas a história secular tem uma estimativa de existir neste período, na capital de Suzã e nos seus arrabaldes, cerca de mais de 1 milhão de judeus. Sendo assim, só 5% voltaram. Só 5% tiveram coragem de entrar na empreitada. Só 5% tiveram coragem de acreditar na palavra e retornar para dentro de Jerusalém. O salmista começa dizendo assim: quando o Senhor trouxe os que voltaram. Diga comigo: os que voltaram. Diga para o irmão do teu lado: os que voltaram. Ele diz: os que voltaram. A Sião estávamos como os que sonham. Se ele está dizendo os que voltaram, ele faz uma clara referência sobre os que ficaram. Ele está dizendo 5% voltaram, mas 95% estavam tão acostumados com o cativeiro, tão socializados com o cativeiro, que decidiram ficar. É mais cômodo ficar, é menos trabalhoso ficar, tem menos adversidades ficar, menos inimigos ficar. Mas o salmista não está cantando a respeito dos que ficaram, ele está cantando a respeito dos que voltaram. Ele está falando de pessoas que tiveram coragem de, mesmo tendo passado tanto tempo, continuar acreditando. Ele está falando de pessoas que, mesmo com tantas probabilidades ruins, dificuldades, lutas, incertezas, inimigos, preferiram acreditar. Ele está dizendo: os que voltaram. Troque esses que voltaram sobre os que acreditaram, os que não desistiram, os que permaneceram, os que insistiram, os que adoraram. Eu vim pregar sobre os que voltaram, eu vim pregar sobre os que acreditam, eu vim pregar sobre os que não desistem, eu vim pregar sobre os que vieram para o janeiro profético, eu vim pregar sobre os que acreditam em palavra profética, eu vim pregar sobre os que acreditam. Os que acreditam vão viver milagre, os que acreditam vão viver o sobrenatural, os que acreditam vão viver os projetos de Deus. Deixa eu ver os que acreditam. Onde estão os que insistem? Onde estão os que acreditam? Só quem acredita. Levante a mãozinha para o alto. Levante a mãozinha para o alto. Pastor, e os que ficaram? Ninguém conta a história de quem fica, irmão. Ninguém fala a respeito dos que ficam. Mas os que voltaram, segundo o salmista, estavam como os que sonham. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Sabe o que essa expressão significa? Que o que Deus fez foi tão grande que nem parecia verdade. O que Deus fez foi tão grande que até parecia mentira, parecia um sonho. Você já viu alguém que sonha? Já viu a moça no dia do casamento? Ela passa por aquilo que a gente chama de o dia da noiva. Para mim aquilo é dia de tortura, irmão. A bichinha passa lá o dia inteiro, alguém puxa de cá, alguém estica de lá. É tanto laque que a bichinha sai com o pescoço duro de lá, não é assim?
Ela está com um sorriso lá de orelha a orelha. Alguém diz para ela, para de rir. Ela diz, não consigo, estou com cãibra. Deu cãibra de tanto riso. É como quem sonha. O moço, quando compra o primeiro carro, vidro lá embaixo, braço na janela, pode estar chovendo, ele dá tchau para todo mundo, até para desconhecido. Buzina, oferece carona até para mendigo. Mas eu vou para o outro, não tem problema, eu manobro. Porque ele está como quem sorria, como quem sonha. Nem parece verdade, parece um sonho. O que o salmista está dizendo é: quando o Senhor trouxe os que voltaram, os que acreditam, estávamos como os que sonham. Eu vou profetizar de olho aberto aqui para quem acredita. É só para quem acredita. Eu vou profetizar: o teu 2025 vai ser tão sobrenatural que nem vai parecer verdade, que vai parecer um sonho. Vai parecer mentira. O que Deus vai fazer sobre a tua vida vai ser tão grande que o teu milagre vai virar notícia. Ora maioria. Virar notícia por quê, pastor? Porque o salmista canta: os que as outras nações olhavam para nós e diziam, grandes coisas fez o Senhor por eles. Nós respondíamos, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aleluia. Com todo respeito, o senhor me ajuda aqui, meu pastor Jairo. Muito elegante, quase um modelo da Garbo. Quando eles vieram para o cativeiro, a primeira parada deles no cativeiro foi no salgueiro. Eles chegaram ao salgueiro, penduraram as harpas no salgueiro. Não podemos cantar um hino alegre de Sião porque penduramos as harpas. Mas o Salmo de número 126, nos versículos 1, 2 e 3, nos dá a clara alusão que para retornar eles tiveram que passar no salgueiro, porque no salgueiro eles penduraram as harpas. Quando entraram no cativeiro, pararam de cantar, pararam de sorrir, pararam de se alegrar. Mas aí Deus está dizendo assim: olha, eu vou encher a sua boca de riso e a sua língua de cântico. Então para isso, passa no salgueiro, pega a sua harpa de volta, porque eu vou te dar motivo para sorrir de novo. Eu vou te dar motivo para cantar de novo. Eu vou te dar motivo para se alegrar de novo. Lá vai para quem acredita em palavra profética. É tempo de passar no salgueiro. Oh, ela é mais. Sacode esse irmão do teu lado e diga para ele: hoje você passa no salgueiro. Hoje você passa no salgueiro. Hoje você passa no salgueiro. Aleluia. Aleluia. Aramaia. Sabe que me alegra, pastor Marcelo? É que salgueiro é símbolo de alegria para Israel. Era de lá que eles retiravam as palmas para as festas do tabernáculo, quando eles adoravam com as palmas. Ou seja, é um contraste pendurar a harpa no salgueiro, porque o salgueiro que um dia viu sorrir, agora está vendo chorar. Um salgueiro que um dia viu alegre, agora está vendo triste. Um salgueiro que um dia viu de pé, agora está vendo caído. Mas Deus está dizendo assim: calma. A impressão que o salgueiro teve a teu respeito não é o decreto final que eu tenho sobre a tua vida. Não entendi, pastor. A impressão que o salgueiro teve sobre a tua vida é que cantou e não canta mais, é que pregou e não prega mais, é que adorava e não adora mais. Mas eu vou ressignificar o salgueiro na tua vida. E se ele pensou que o teu último estágio ia ser de tristeza, vai passar no salgueiro de novo, vai adorar diante do salgueiro de novo, vai arrancar tua harpa do salgueiro, porque quem está te vendo chorar vai te ver sorrir mais uma vez.
Eu tenho uma palavra profética para quem acredita. Se a tua família pensou que o teu último estágio ia ser de tristeza, vão te ver sorrir de novo. Se os teus amigos pensaram que o teu último estágio ia ser de tristeza, vão te ver sorrir de novo. Se o teu bairro pensou que o teu último estágio ia ser de amargura, vão te ver sorrir de novo. Um tempo de alegria de Deus está chegando. Eu estou sentindo presença de Deus na casa. Eu estou sentindo presença de Deus na casa. Eu estou sentindo presença de Deus na casa. Aleluia. Com toda a humildade nós poderíamos dividir esse salmo em 3 tempos: passado, presente e futuro. Ou em 3 ações: louvor, oração e profecia. Toda a implicação verbal dos 3 primeiros versos está no passado. Quando o Senhor nos trouxe, estávamos como os que sonham. Está no passado. Encheu a nossa boca de riso, nossa língua de cântico. Quando eles voltaram cantando. As nações começaram a olhar para eles e disseram: Deus fez coisas grandes por eles. Eles respondiam: Deus fez grandes coisas por nós. Eles estão caminhando até que chegaram em Jerusalém. Quando eles chegam em Jerusalém, o tempo verbal passa para o presente. E se o passado foi de glória, o presente era desafiador. Uma terra há 72 anos sem ser arada. O estágio de Jerusalém era crítico. No livro de Neemias, nós encontramos um retrato, Neemias dizendo que um dos moradores de Jerusalém descreve o estágio de Jerusalém. Os moradores estão em miséria, desprezo, abandono, os muros rachados, as portas queimadas. O estágio era crítico, a situação desafiadora. Inimigos que afrontavam, levantavam calúnia, impediam o trabalho. Quando eles chegaram no estágio, eles vão fazer uma oração. A oração deles é: Senhor, faz-nos regressar como as correntes do sul, ou como os córregos do sul. Nas traduções mais antigas: Senhor, faz-nos regressar como as correntes do Negueb. Negueb era um deserto que sofria um fenômeno. Dado o tempo do ano, esse deserto sofria sobre ele ventos fortes que traziam as águas do sul. E os rios, que um dia foram rios e hoje eram vales, voltavam a ser rios. Os campos secos voltavam a ser campos férteis. Então o salmista está orando a Deus, dizendo: Deus, minha realidade hoje é deserto, minha verdade hoje é deserto, mas o Senhor é mister em transformar deserto em campo fértil. Esse deserto aqui para o Senhor é nada. Como o Senhor fez no Negueb, faz no meu deserto aqui. Como o Senhor fez lá nos córregos do sul, faz no meu vale aqui. Ó Deus, sopra os ventos que transformam vale em córrego de água. Sopra os ventos que transformam deserto em campo fértil. Sopra os ventos que transformam desertos da nossa vida em campos férteis. Sopra, Senhor. Sopra, Senhor. Sopra, Senhor. A minha oração esta noite é que os ventos do sul soprem sobre esta igreja, soprem sobre esta regional, soprem sobre esta vida. E o deserto de hoje vai ser campo fértil amanhã. Deixa eu ver quem recebe. Eu vim pregar para quem viu para um passado de glória, está olhando para um presente de desafio e achando que não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem mais jeito de acontecer nada. Deus me trouxe aqui essa noite como um profeta, só para profetizar. Esse deserto que você está atravessando tem prazo de validade, porque Deus está soprando. Deus está soprando.
soprando. Deus está soprando. Deus está soprando. Canto remaia. Unime para canto que nas canaragóbia. O senhor me ajuda só mais uma vez? O senhor me ajuda só. A história bíblica diz que quando eles chegaram, o estado da terra era tão crítica que eles começaram a chorar. Mas existia uma prisma aqui. Orar só não basta. A gente precisa tomar uma atitude. A gente ora como se tudo dependesse de oração, mas a gente também trabalha como se tudo dependesse de trabalho. Eles eram escravos no retorno, então eles não têm ferramenta para arar a terra. Eles têm boas sementes e as mãos para arar a terra. Então decidiram arar a terra com as mãos. E eles começaram a plantar. Eles foram colocando as sementes. E eles iam chorando e plantando. Chorando e plantando. Plantando e chorando. Chorando e plantando. Não entendi, pastor. Ao invés de ficarem parados, paralisados por conta daquilo que eles não tinham, eles decidiram usar aquilo que eles tinham. Pega na mãozinha desse irmão do teu lado e diga para ele: não chore por conta do que você não tenha. Diga para ele: Deus vai usar o que você tenha. Diga: Deus vai usar o que você tenha. Deus vai usar o que você tem. E não importa se alguém está subestimando o que você tem. E não importa se alguém está olhando para você e dizendo que o que você tem é nada. Deus olhou para você e disse: vai colher com alegria. Eu vim como profeta de Deus liberar uma palavra profética. Você não vai ficar paralisado por conta do que você não tem. Você vai romper, porque Deus vai usar o que você tem. Nós vivemos uma geração de pessoas que se paralisam por conta do que não tem. E não tem problema nenhum reconhecer que não tem. E não tem problema nenhum não ter. Você lembra dos discípulos que estavam subindo a hora da oração? Você lembra? Eles estão subindo a hora da oração. Aí alguém na beira da porta formosa diz assim: dá um dinheiro aí, dá uma esmolinha aí. Alguém procura a bolsa, mas quem ficava com a bolsa já tinha ido embora. Os discípulos olham e dizem: não temos prata e nem ouro. O que nós não temos é prata e ouro, mas o que temos não entendi, pastor. Eles sabiam que eles não tinham. Puxaram os bolsos. Prata e ouro não temos. Prata e ouro para te dar não temos. Mas eles também sabiam o que tinham. Mas o que temos, isso nós te damos em nome de Jesus o Cristo. Levanta e anda. Eu vim pregar para aqueles que até sabem o que não têm, até sabem o estágio que estão, até sabem a situação, a realidade que vive. É deserto, mas também conhecem o Deus que serve. Sabe o que tem na mão. Oh, mira. Emancho remaia, elevar a subinaia. Ferramenta para orar não temos, condições não temos, mas nós temos a boa semente. E quem tem boa semente e não tem medo de plantar, vai
viver, vai viver, vai viver, vai viver, vai viver, vai viver, vai, deixa eu ver quem pega, deixa eu ver quem pega, deixa eu ver quem pega, vai viver. Primeiro tempo passado, glorioso. Segundo tempo presente, desafiador. O desafio era tão grande que a terra estava rachada. Eles decidiram: se eu estou alegre eu canto, se eu estou triste eu oro. Então eu vou orar. Milagre só quem faz é Deus, então eu vou orar. Mas eu não vou ficar sentado numa rede esperando Deus fazer. Enquanto Ele não faz, eu vou trabalhar. Enquanto Ele não faz, eu vou semear. Enquanto eles estão semeando, o culto que começou com oração, ou melhor, com louvor, foi para oração, vai mudar o âmbito para profecia. Se o passado foi glorioso, o presente era incerto, o futuro para Deus, do salmista e de quem estava com ele, era certo. Sem dúvida, toda a implicação verbal do texto está assertivo. Observe que, enquanto eles estão semeando, o Espírito do Senhor toma a boca do salmista. Ele começa a profetizar. Aquele que semeia em lágrima. Você lembra? Eles estavam de joelhos, arando a terra, semeando, chorando. É nesse estágio que eles estão em lágrimas, chorando sobre aquele ambiente, que Deus toma a boca do salmista e diz: aquele que semeia em lágrimas vai colher com alegria. Ele observa que enquanto eles estão semeando, a lágrima bate no chão, e sobre esta lágrima Deus libera uma profecia. A profecia é: esta lágrima não está caindo em vão. Este ato que você está tomando, mesmo sem uma probabilidade humana, este ato que você está tomando pela fé, vai gerar recompensa. Vai gerar recompensa. Qual é a palavra, pastor? Quem semeia em lágrima vai colher com alegria. Quem semeia em lágrima vai colher com alegria. O teu ano de 2024 pode ter sido de choro, mas o teu ano de 2025 virá carregado de alegria. Minha Bíblia já está fechada. Eu paro agora. Eu encerro a mensagem aqui agora. A palavra de Deus sobre aqueles que estavam agindo. Tem colheita de Deus vindo aí. Tem abundância de Deus vindo aí. Se o presente é de incerteza, o futuro é de certeza. Quem semeia em lágrima vai colher com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, ainda que gemendo e chorando, voltará como? Sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Se o plantio tinha incerteza, a colheita tem certeza, e ela é abundante. Vai voltar com molhos, vai voltar com molhos, vai voltar com alegria. Eu vim profetizar. Só quem acredita em palavra profética, só quem acredita, só quem a mãozinha lá em cima, no terceiro andar, eu vou profetizar. O teu futuro é de certeza, vai voltar sem dúvida, carregando consigo seus molhos. Tem abundância de Deus chegando. Tem abundância de Deus chegando. Tem abundância de Deus chegando. Tem abundância de Deus. Deixa eu ver quem pega, vai. Recebe. Recebe a abundância de Deus.
Eu estou sentindo presença, eu estou sentindo presença. Eu estou sentindo presença, eu estou sentindo presença. Deixa eu ver quem pega, deixa eu ver quem pega. Deixa eu ver quem recebe o vento de abundância de Deus. Está soprando sobre essa casa. Está soprando sobre essa casa. Está soprando sobre essa casa. Está soprando sobre esta casa. Para sentar, o Éder cantar e eu sentar. O texto diz, pastor Marcelo, pastor Já, o texto diz: aquele que leva a preciosa. O texto fala da qualidade da semente, ela é preciosa. O texto fala da colheita, será sem dúvida e abundante. O texto fala do retorno, vai voltar com os molhos. Todo o texto dos versos 5 e 6 está na assertiva. A única dúvida é a respeito de quem é que vai voltar. Aquele, artigo indefinido, aquele pode ser o gordinho, o magrinho, o alto, o baixo. Aquele pode ser eu, aquele pode ser você. Mas todas as vezes que eu leio esse texto, eu tenho uma certeza a respeito daquele. Eu sei que aquele fala a respeito dos que voltaram. Aquele fala a respeito daqueles que não desistiram. O texto fala, aquele fala a respeito daqueles que acreditam na palavra profética. Aquele fala a respeito daqueles que não desistiram por nada, continuaram insistindo. Aquele eu tenho certeza que sou eu. Aquele eu tenho certeza que é você. Quando eu leio a respeito daquele, eu entendo, mesmo na dor eu continuo plantando, mesmo na luta eu continuo plantando, mesmo na prerrogativa negativa eu continuo plantando. Há 3 anos e meio, quase 4 anos atrás, quando eu recebi o diagnóstico da minha esposa, quando nós oramos e o céu trancou, eu estava diante do leito de morte de minha esposa e o telefone não parou de tocar. Alguém disse: agora vai pregar como? Como é que você diz que Jesus cura? Como é que você diz que Jesus faz? E agora para de pregar, tira um ano sabático. A única resposta que eu tive, pastores, é parar. Nunca foi uma opção, nunca esteve nos planos. Parar não é opção. Eu prego com ele no colo, eu prego com ele no carrinho, eu prego, porque a cruz não é o fim da estrada. A colheita final será abundante, abundante, abundante. Deserto não para adorador, deserto não para adorador, deserto não para os que voltaram. Aonde estão os que acreditam? Aonde estão? Posso orar, meu pastor? Com a permissão do pastor, dê um salto nessa cadeira. Fica de pé comigo, fica de pé. Fica de pé, eu não vou pregar mais. Fica de pé, fica de pé. Mas fica de pé adorando, pelo amor de Deus. Pega na mãozinha santa desse irmão do teu lado aí, dá um sorriso para ele não ficar bravo nem com você nem comigo. Mostra os dentes, a gengiva, mas profetiza para ele. Diga: esse deserto não te para. Diga: esse vale não te para. Essa situação não te para. Oramancho remácia, uribipacalaragominaia, eramanchorácia. A palavra de Deus sobre o teu 2025 é: vai colher com alegria. Vai. Eramancho, vai cantar, vai cantar. Eramancho, vai cantar. Abre a boquinha para adorar, abre a boquinha para adorar, abre a boquinha para... Eu estou sentindo presença de Deus, sabe? Aleluia. Eu encerro e oro por você. O texto diz sobre uma clara transição de choro para alegria, de tristeza para alegria. Eu encontro 2 textos na Bíblia
falando que Deus vai enxugar a nossa lágrima. O primeiro está em Isaías, que diz: Deus enxugará de nossos olhos, de nossos rostos, toda lágrima. Enxugar do rosto fala de uma lágrima que já rolou, fala de uma dor que já sentiu, fala de conforto, de consolo. Para isso, eu quero te dizer: Deus tem consolo para a tua alma, Deus tem conforto para a tua dor. Mas lá em Apocalipse, o texto não fala de enxugar sobre o rosto, o texto fala de arrancar dos olhos. Sabe o que o texto está dizendo? Eu vou arrancar o motivo que te fazia chorar. Não haverá mais dor. Eu vou inviabilizar o motivo da tua lágrima. Não vai ter mais motivo, porque a tua colheita será com alegria. Eu vou arrancar o motivo da tua tristeza de dentro de você. Vai voltar a cantar de novo, vai voltar a sorrir de novo, vai passar no salgueiro para adorar. Horácia, Camancho, Remaia. Ei, é ano de colheita de Deus, é ano de colheita de Deus sobre a tua vida. É tempo de colher. Deixa eu ver quem pega, deixa eu ver quem pega. Ó Deus, eu preguei a tua palavra do jeitinho que o Senhor me deu ordem. Aonde houver alguém te adorando, aonde houver alguém te glorificando, aonde houver alguém que recebe esta palavra, aonde houver alguém que mesmo em lágrima não parou de semear, eu profetizo sobre a vida dele, sobre a vida dela. Agora eu profetizo um 2025 de colheita, de alegria, de louvor, de adoração, de milagre. Recebe, 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 recebe. Pro céu, contemplar a grandeza do meu Deus, diferente da atitude de Tomé. Quero ver por você, porque eu tenho fé. Queria tanto receber. Só quem acredita, só quem acredita. Abre a tua boca para receber. Abre a tua boca para receber. Abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Os pentecostais, levante a mão e canta. Abra os meus olhos, dá-me a visão. Vai. Preciso ver, eu quero ver aquele que faz o milagre. Só quem acredita em milagre, só quem acredita em milagre, só quem quer uma virada. Vem na frente para adorar, vem na frente você que quer.